Entrando ao vivo na nossa segunda terapia de hoje, com um tema que é: como esquecer o passado, Ju? Essa é uma pergunta que eu recebi aqui e eu falei que eu traria respostas e explicação para isso. E por cá estamos nós. Boa noite para vocês que estão entrando. Estão entrando aqui nessa mulher linda, maravilhosa e com essa papadinha em recuperação. Mas estou aqui, tá? O importante é que eu estou aqui. Não olha a minha cara. Olha o que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar. Esquece essa papadinha, esse taping aqui e vamos ouvir. Vamos conversar. Como que anda a sua vida? Como que anda a sua relação com o passado? Esse passado que nem sempre passa. Passado que deveria já estar muito bem resolvido. O passado ainda é algo que te ronda. E eu vou te explicar o porquê. Muito obrigada, rica do século. Eu vou ficar bonita. Eu vou ficar bonita em nome de Jesus. Boa noite, Edi, maravilhosa. Boa noite. Vamos lá. Nós vamos hoje, nossa live é rapidinho, porque às 19 horas tem mentoria Liberte-se. A mentoria para você sair da dependência emocional. Ela é às 19 horas e tem aula hoje, tá? Se você não entrou nessa turma da mentoria Liberte-se, fica atento porque nós teremos vagas, nós vamos abrir vagas no final de junho para a nova turma de mentoria Liberte-se. Vamos lá, me conta, como é que você tá? Você tá boa? Você tá bem? Como é que foi seu final de semana? Como foi o final de semana em que você viveu? E eu espero que você tenha vivido e não existido nesse final de semana. Tem uma grande diferença de estar vivo e de viver. Estar vivo é quando eu ajo. Uma cadeira existe, mas ela não vive. Ela só tá ali. E você? Você está vivendo ou você está existindo? É bom a gente ter essa reflexão sobre a vida, ter esse olhar sobre a gente. Eu, Juliana, como eu já te falei e falo para vocês aqui, no final do mês, eu sempre faço uma reflexão do meu mês. Eu vejo o que eu melhorei, o que eu deveria ter melhorado e o que eu preciso melhorar. E eu faço isso para programar para o próximo mês. Nós temos muita dificuldade de mudar. Isso é do ser humano mudar. É difícil. É difícil a gente tentar algo novo. É difícil a gente ter disciplina. Disciplina de fazer o que precisa e não só do que eu quero. Quando a gente vem para a vida de adulto, a gente faz o que a gente precisa e não o que a gente quer. Essa é uma meta que eu tenho para esse ano, que é muita disciplina. Disciplina para fazer o que precisa e não o que eu quero. E você? Você está fazendo o que você precisa ou você está fazendo o que você quer? O que você tem feito para mudar a sua vida, a sua história? O que você tem feito para você olhar e falar: a minha vida, ela não tem sido em vão. Eu não estou perdendo mais um ano. Eu não estou deixando os meus planos, projetos, sonhos para trás. Porque eu estou sonhando. Até os sonhos, eles precisam ser lembrados que nós temos. E nós esquecemos. Por que nós temos que lembrar? Porque o nosso cérebro, ele guarda tudo. Ele guarda a primeira imagem que ele viu hoje, quando você abriu os olhos. Você pode não lembrar, mas se você ir agora, parar e acessar e falar: o que eu lembrei hoje na hora que eu acordei? Ele vai te trazer o que eu vi hoje quando eu acordei.
ele vai te trazer a imagem. Que seja o seu telefone, que seja a TV, que seja uma cortina. Eu não sei o que hoje você viu quando você acordou pela primeira vez, abriu esses olhos, mas eu quero que você pense muito qual que vai ser a última imagem que você terá hoje, quando você for dormir. Hoje, quando você for dormir, qual que vai ser a última imagem? Vai ser a imagem do celular? Vai ser o rosto do seu filho, da sua filha? Inclusive, eu vou te perguntar, tem quanto tempo que você não despede das pessoas como se fosse a última vez? Fica aqui até no final dessa live, que hoje eu vou dar um exercício prático para vocês sobre justamente isso. Nós vivemos como se tivéssemos uma eternidade de tempo. E não despedimos, não olhamos para a vida, para as pessoas como se fosse o último dia. Talvez vai ser a última vez que você vai ver os olhos dos seus filhos. Talvez vai ser o último dia que você vai ter oportunidade de falar com a sua mãe, com seu pai, com a sua irmã. É interessante porque quando as pessoas nos procuram, me procuram, né? Quando se trata de luto, você vê uma dor na pessoa. Uma dor que você fala, gente, mas por que tá doendo tanto assim? Muitas das vezes é o remorso do que não fez. É interessante que hoje eu estava vendo a matéria do Seu Jorge, né? Aquele artista, aquele cantor que já foi morador de rua. E aí uma pessoa lá que estava fazendo a entrevista perguntou para ele, né? Porque o irmão dele faleceu. E perguntou, Seu Jorge, qual foi seu maior arrependimento? Em relação ao seu irmão, ele falou, o meu egoísmo. Porque quando eu saí de casa, ele estava ouvindo uma música e eu briguei com ele porque ele estava ouvindo aquela música. E quando eu voltei à tarde, ele já havia falecido. E aí o menino perguntou para ele, e se você pudesse falar alguma coisa com ele, o que você falaria? Ele falou, eu falaria que eu deveria ser menos egoísta e que ele poderia ouvir mais as músicas dele. Olha que coisa simples. Olha que coisa boba, mas que coisa impactante. A gente conta que a gente vai ter tempo. Vai ter tempo de usar roupa nova, o carro novo, a casa. A gente conta que vai ter tempo de usar a taça guardada no armário para o dia especial. Aquela roupa que tá lá que você não usa, é para um dia especial. Os homens já são diferentes. O homem tem essa diferença da mulher. O homem, ele compra a camisa que ele usa para ir jogar futebol, ele quer usar ela para sair para jantar. Porque para ele é camisa. As mulheres não. As mulheres, nós temos a terrível mania de guardar. Inclusive, as mulheres são as que mais adoecem. Adoecem porque acumulam. Acumula roupa no guarda-roupa, sapato que nunca vai ser usado, batom que não usa. Acumula e acumula sentimento. Por isso somos as que mais adoecemos. As que mais têm ansiedade, as que mais têm problema cardíaco, as que mais têm câncer. Será por quê? E aí nós entramos na nossa aula de hoje, na nossa live, que é sobre esquecer o passado. Por que nós precisamos acumular coisas do passado? Por que nós temos que lembrar de coisas que aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos atrás?
Ah, mas eu não perdoo como a pessoa falou comigo. Perde você. Ah, mas eu não consigo, Ju, perdoar porque ele me deixou e foi embora. Deixa eu falar uma coisa. Por muito tempo, por muitos anos, eu vivi uma mágoa com o pai do meu filho mais velho por ele ter me largado e ido embora. E eu vivia com essa raiva porque como assim que essa pessoa foi embora e me deixou com um filho? E não quis saber desse filho. Até um dia eu entender que esse mal só fazia a mim que sentia. Ele continuava a viver a vida dele do mesmo jeito. Talvez com as dores dele que ele não falava. Mas eu tinha uma necessidade de ter alimentar uma raiva dele. Que só me fez mal. Porque quando eu arrumei outro relacionamento, eu arrumei um tão quanto, ruim tão quanto. Por quê? Precisamos resolver a nossa história do passado. Por que que eu não consigo esquecer o passado? Primeira coisa que você precisa entender é que você não vai esquecer o passado. Existem estudos, nada ainda comprovado, mas existem estudos no campo que diz que Alzheimer pode ter a ver com pessoas que querem esquecer o passado. O que o Alzheimer faz com a pessoa? Tira ela do hoje e leva ela para o passado. Para um passado onde ela vira filha de novo, criança de novo, adolescente de novo. Porque é incapaz, nosso cérebro, ele não foi feito para a gente esquecer pontos da vida da gente. Quando aquilo nos dói muito, ele apaga. Só que ele não apaga uma coisinha, ele apaga geral. Talvez você está querendo esquecer o passado porque ele ainda não está bem resolvido na sua vida. Por que que esse passado ainda é tão vivo em você? Por que que você quer esquecer uma parte de que te construiu? Foi essa pessoa que você é hoje, esse resultado que você é resultado de todas as histórias que você viveu. Pessoas boas, ruins que entraram na sua vida. E pior, pessoas que você escolheu. Ninguém te empurrou, ninguém a goela abaixo. Ah, Ju, mas o pai do meu filho era terrível, ele era ruim, ele fazia isso, isso, isso. Você escolheu. Isso é autorresponsabilidade. É quando eu saio do papel de vítima e eu assumo a responsabilidade. É a minha história hoje, a minha responsabilidade. Tenho 2 filhos, minha família é essa, meus filhos são esses. Pronto, não adianta você ficar olhando pro passado. Ah, mas eu gostaria de ser assim. Amor, você gostaria, mas não é. Eu gostaria de ter formado. Sim, por que você não formou? Porque eu tinha filho. Quantas pessoas que usam os filhos para poder justificar os seus fracassos? Às vezes você é uma filha que olha para os seus pais e tem dó deles. Uma dó por quê? Porque a história deles sempre foi muito triste eu tive de fazer tudo por vocês. Eu tirava da minha boca para poder dar vocês. Eu não estudei porque eu tinha vocês. Só que aí é que a gente começa a colocar todo mundo no seu lugar. Você não tem responsabilidade dos seus pais ter lhe tido. Eles lhe tiveram. Por quê? Eles tiveram um ato sexual. E você é resultado disso, só que você não tem responsabilidade por você ter nascido. Então, quando os pais têm filhos, é responsabilidade dos pais, sim. Prover, cuidar da alimentação, afeto, responsabilidade. Inclusive, nós temos uma cartilha
e nós temos o estatuto da criança e do adolescente. Então a gente já começa aí colocando cada um no seu lugar. Você não tem que olhar para os seus pais e falar: ai, tadinho dos meus pais. Tadinho da minha mãe, tadinha da minha mãe, cuidou de tantos filhos, não estudou. Sim, porque ela fez as escolhas dela. Agora é a sua vez de fazer as suas escolhas. E fazer essas escolhas sem ficar também vendo você como vítima. Porque você vê os seus pais como vítima, você vê a sua irmã como vítima, o seu irmão como vítima, e você se vê como vítima. E aí, quando eu sou vítima, o que a vítima é, gente? A menina foi estuprada, ela é uma vítima. O que ela é? O que ela pode fazer? Nada. Porque a vítima não pode fazer nada. Agora, quando eu assumo uma responsabilidade sobre a minha vida, é libertador. Porque aí eu tenho a coragem, a ousadia de olhar para a minha vida e falar: estes são os meus erros, estes são os meus acertos, mas são todos meus. Minhas escolhas. Você quer esquecer o passado porque você não quer a responsabilidade de ter que resolvê-lo. Você não quer a dor de ter que fechar a porta. Tchau. Lógico que nós temos traumas. Muitos traumas. Mulheres que foram abusadas, filhos que cresceram sem os pais, e geraram vários traumas, e essa pessoa tem trauma. Todos nós temos traumas, tá? Todos nós temos traumas. Só que a diferença é que cada um vai reagir de uma forma. Tem pessoas que com o trauma ela vira defensora daquela dor. Tem pessoa que ao passar por um trauma, ela repete aquele trauma nas pessoas. É importante você começar a pensar: como que eu estou lidando com os meus traumas? Como que você está lidando com os seus relacionamentos pessoais e interpessoais? Como você está lidando com um passado que o tempo inteiro está te assombrando, porque ele não passou? Você está vivendo coisas que acabou. É como se você tivesse uma mochila cheia e todos os dias, ao invés de você descarregá-la, você acumula. Ao invés de todos os dias você pegar e tirar coisas que não têm mais utilidade, você guarda. E igual você está fazendo na sua vida com esses traumas, você está fazendo com o seu guarda-roupa. Um guarda-roupa entulhado de coisas que não usa. Eu te garanto que você tem calça de 10 anos atrás. Você já engordou. E você tá guardando a calça porque você fala: um dia vai me servir. Mas você não tá fazendo nada para emagrecer e a calça tá lá guardada. Você tá guardando emoções. Você tá guardando relacionamentos que só existiam na sua cabeça. O outro já seguiu a vida. Ju, mas vê meus stories. Minha filha, stories hoje é igual a televisão. Televisão, vocês nem vê televisão, mas quando a gente tá vendo televisão, a gente fica lá bater em canal. Você passa pelo SBT, passa pela Globo, passa pela Record, passa não sei por onde, Viva e tal. Significa que você tá vendo. Você nem viu o que passou. Mas você passou. Ju, mas ele vê todos. Ok. Se ele tá vendo, é porque o Instagram, se ele viu o primeiro, o Instagram vai mostrar amanhã, vai mostrar depois de amanhã, vai mostrar depois de amanhã. Eu sei, por exemplo, quem é meu público fiel. Por quê? Porque o Instagram me fala. O Instagram me fala: olha, essas pessoas aqui, Ju, você pode contar com elas, tá? A vida também é assim, o Instagram é assim. Não tem diferença de agora que a pessoa, ela
ver os seus stories de quando não tinha internet, rede social, e você ia no bar e encontrava a Ju, mas ele vai no mesmo bar. Ah lá, eu fui lá no bar, agora ele tá lá. A pessoa às vezes estava lá por coincidência, porque alguém tá fazendo aniversário, ou porque a pessoa quis ir naquele lugar. Mas esse egocentrismo. Só que esquecer não é possível, ressignificar, mudar a história é possível. E para mudar a história, você precisa de algo que você ainda não fez, que é tomar a decisão de mudar. Tomar a decisão de não pensar mais nessa pessoa, de não ligar, de não se importar se ela viu seus stories, se ela não viu. Tomar a decisão de seguir em frente. Uma paciente falou comigo assim essa semana, me procurou para fazer terapia semana passada. Ju, ele tá lá, ele tá namorando com outra, mas ele vive curtindo as minhas fotos. E eu falei com ela, grande babaca que você perdeu. Olha o respeito que ele tem por ela. E eu ainda falei com ela, eu não acredito que você está se sentindo lisonjeada por o cara estar curtindo, mandando foguinho, palminha nas suas fotos, sendo que ele está com outra, e você ainda com o ego inflado ainda por causa disso. Por quê, gente? Se ele faz isso com ela, ele ia fazer com ela pior, e vai fazer com outra. A pessoa não tem o respeito pela outra pessoa. Não tem. Então, o que eu posso falar para você é o seguinte. Como você quer esquecer um passado, ou melhor, ressignificar esse passado, se você todos os dias traz este passado para o seu presente? Se você faz tudo para lembrar da pessoa. Ouve as mesmas músicas. Tá triste, põe a música que lembra a pessoa. Faz a comida que lembra a pessoa. Vai nos lugares que lembra a pessoa. Não sei quantos bares na cidade. Vai no bar que a pessoa vai. Que a pessoa ia. Quer conversar com um amigo que é amigo da pessoa. Esquecer não é possível. Ressignificar é possível. Seguir daqui para frente é possível. Mas tem que ter uma tomada de decisão. Só que você não decide. Você não decide se você quer ir, se você quer ficar. Porque o que você queria? É interessante fala comigo assim, Ju, mas a gente tá terminando, a gente tá gostando. Sim, eu concordo que quando você termina um relacionamento gostando da pessoa, é mais difícil, porque a pessoa tá ali disponível. Eu ainda falei, você queria terminar brigando? Sim, porque se a gente brigasse, ele não ia me procurar mais, ele ia me bloquear. E aí eu falei, então quer dizer, então, se você fosse uma pessoa usuária de droga, você seria viciada o resto da vida? Porque se todo dia alguém abrisse uma latinha de cerveja e te oferecesse, então você ia beber todos os dias. E essa pessoa adora uma cerveja. E eu falei com ela, muito bem, você gosta de uma cerveja, não gosta? Imagina no meio da tarde, aquele sol de rachar. Você lá no escritório trabalhando. Linda, maravilhosa. Chega a sua amiga lá e abre uma lata de cerveja e fala, amiga, bora beber. Você vai beber? Ela, não. Falei, por que você não vai beber? Você não gosta de cerveja? Não é o que você mais gosta de beber, não é uma cerveja? Porque eu tô no meu local de trabalho. É, você tá no seu local de trabalho. Então, quer dizer, você precisa que o seu trabalho fale pra você o que você pode e o que você não pode fazer. E se
ninguém soubesse que você ia beber, você beberia? Beberia. Pois é. Então quer dizer, a latinha de cerveja manda em você, assim como a sua amiga vai mandar em você, assim como o seu relacionamento vai mandar em você. Por quê? Porque você não faz, não é porque você não quer, é porque você não pode. Esquecer alguém que fez parte da vida da gente é ter coragem de passar esse lugar limpo, essa história, esse passado. Olhar para ele com gratidão, por mais que essa pessoa tenha sido um traste na sua vida, tá? A pessoa foi um traste horrível. Brigava, xingava, humilhava, te traía. Agradeça. Não agradeça a pessoa. Agradeça a você e a sua história. E fala, obrigada. Porque você está me ensinando o que eu não devo viver. O que eu não devo ser. Como eu não devo comportar na minha vida. Porque é difícil também a gente saber o que a gente deve e o que a gente não deve fazer na vida. Como eu devo me comportar ou como eu não devo me comportar. É difícil, é um desafio também. Só que se você quiser viver uma vida onde o passado vai predominar, os sonhos do passado, as histórias do passado, você não vai conseguir avançar. E para você avançar, você precisa liberar o passado. Ju, mas como que eu faço para liberar esse passado? Bom, vamos lá, Vanessa. Olha aqui. Você tá falando, ó, eu depois de 10 anos terminei. Nunca mais consegui arrumar outra pessoa. E deixa eu te falar uma coisa. Não vai conseguir enquanto você não estiver pronta. Sabe por quê? O nosso cérebro, ele funciona assim, de comando. Quando eu não dou comando específico para o meu cérebro, ele não faz. Por que nós temos tanta dúvida de escolher algo quando a gente tem muita opção? Porque o nosso cérebro tem dificuldade de escolher quando é muito. Ele não escolhe nada. O que acontece? Nesse caso, ela completou. Começa uma conversa, não prolongar, a pessoa desiste. Começa uma conversa, você começa a conversa e a conversa não rende? Muito bem. Por que a conversa não rende? Eu recebo muitos casos aqui, assim, de solteiras, tá? Ai, Ju, a conversa não tá fluindo. Por quê? Porque quando você começa a conversa, primeiro você já começa com uma necessidade de aceitação do outro. Você não começa mostrando quem você é, do jeito que você é. Você começa preocupado com o que você vai falar, como você tá falando. Por quê? Porque você já tem medo de perder. Então você já vai conversar com a pessoa como se essa pessoa fosse a pessoa que vai casar com você. E não é assim que as coisas têm que ser. Por quê? Essa pessoa, ela pode não ser um homem para você namorar, mas ela pode ser uma pessoa para você ter uma amizade. Ela, inclusive, pode ser a pessoa que vai te apresentar alguém para você namorar. Só que o que as pessoas fazem? Elas já vão querendo encontrar a pessoa em 3 minutos, assim, essa pessoa, contratei essa pessoa pra minha vida. E relacionamento não é assim. Por quê? Porque precisa de tempo. A conversa, ela precisa ser fluida, ela precisa ser leve. A conversa, ela não pode ser uma conversa como se você estivesse fazendo uma pesquisa do IBGE. Aquela conversa chata. Onde você mora, o que você gosta, o que você faz. Eu ensino aqui para as meninas. A pessoa chegou, o copo se apresentou, observa na pessoa, se é online, se é presencial, seja lá onde for,
mas observa na pessoa. Se você é uma pessoa que é mais alegre, espontânea, seja alegre, espontânea. Quebra gelo. Não fica querendo ser eleita. Fica querendo o tempo inteiro ser eleita. Nossa, aí se eu desagradar a pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Se você desagradar a pessoa, é porque a pessoa naquele momento ela não estava conectada com você, não conectou. Observa a pessoa. A pessoa, oi, tudo bem? Como é que você tá? Prazer te conhecer. Oi, eu tô bem, e você? E fica calada. Nossa, se tá frio, puxa o clima, o assunto, né? Nossa, tá frio hoje e tal. Você veio de quê? Veio de carro, de moto? Nossa, menina, tá frio demais aqui esses dias. Eu vou trabalhar de carro. Ainda bem que é de carro, né? Porque de moto tá muito frio. E quando você vai, você passa por onde? Como é que é e tal? Ah, eu vou por tal lugar. Dizer, nossa, pois é. Você sabia que lá perto, lá de onde você passa, tem um lugar que tem um restaurante que é assim, assim, assim? É mesmo, sabia? Não tem. Nossa, é uma delícia lá. É um restaurante. O assunto, ele vai surgindo. Só, Vanessa, se você fica com a necessidade de ser escolhida, você já foi eliminada. É a mesma coisa quando a gente vai contratar um funcionário. Se você vai contratar um funcionário, né? Dentro da faculdade a gente aprende, né? A fazer as contratações e tal. Quando você vai contratar um funcionário, você vê que ele tá desesperado, você já deleta ele, tá? Por quê? Porque se essa pessoa tá desesperada, essa pessoa ela não está no seu racional para poder escolher, para poder ser um bom funcionário. A mesma coisa no relacionamento. Se o homem, principalmente o homem, a gente nós vamos fazer uma live só para solteiras. Pode ser? Vou anotar aqui. Vou postar aqui, a Manu vai postar aqui, na hora que nós terminarmos aqui. Quem quiser a live só para solteiras, aí a Manu vai colocar lá, você vai entrar lá no grupo. Nós vamos fazer uma live só para solteiras. Porque aí eu posso falar com vocês e explicar para vocês como as coisas funcionam, né? Tá? Assim que terminar a live, agora vou ter que terminar a live, porque nós vamos ter mentoria agora, inclusive. Aí a Manu vai postar um story, vai te direcionar para um grupo só das solteiras. Aí nós vamos fazer uma live no Zoom só para solteiras. Falando das dificuldades, por que vocês acham, por que os relacionamentos não estão fluindo e tudo mais, tá? Ok. Mas então, se você vai desesperada e com sentimento, ai, meu Deus, não vai dar certo. Ai, meu Deus do céu, não vai ficar. Ai, ele não vai gostar de mim. E se ele não gostar disso? Gente, homem, ele não tá preocupado com a sua roupa. Se ela é cara, se ela é barata. Se você for no salão. Ele quer uma mulher interessante. Por quê? Porque o superficial não segura. Atrai. Lógico que uma mulher bonita, cheirosa, arrumada, alinhada, vai atrair mais homens. Mas na hora que ela abre a boca é que a gente sabe se vai ficar ou se não vai ficar. Se vai render no outro dia. Eu recebo muitas meninas, Ju, eu saio e no outro dia eles nunca mais falam comigo. Parece que tá tudo lindo, daqui a pouco a pessoa some. E eu falo, não é fazer jogo. Jogo é para criança. Nós adultos não fazemos jogo. Muito bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Voltando aqui porque eu tenho que encerrar aqui, sobre como esquecer o passado. A primeira coisa que eu quero que você deixe claro para você é o que você quer esquecer no seu passado. Então você vai pegar um papelzinho, um caderninho, vai anotar o que eu quero esquecer do meu passado. Você vai colocar lá. Eu quero esquecer do meu passado, o dia que a pessoa falou isso. Depois você vai colocar por quê? Porque eu me senti assim. E depois isso me faz eu comportar de qual jeito? Isso me faz me comportar mais reativa, isso me faz eu ficar mais amedrontada, isso me faz esquivar de pessoas, isso me faz eu perder bons contatos.
quais são os prejuízos que você tá tendo por alimentar esse passado. Ah, porque eu tô sozinha. Tá? Bora fazer isso? Agora eu tenho que encerrar. Volte e veja a live de novo se você precisar. E vamos definir o horário dessa live. Tô testando para ver qual que é o melhor horário para vocês, tá? Vocês têm que mandar lá e falar, Ju, esse horário que é bom para mim. Para eu poder encaixar no horário que for bom para vocês. Agora nós temos aula de mentoria. E hoje nós vamos ter uma aula que é uma viagem na raiz da dependência emocional. Hoje nós vamos acessar uma aula prática a raiz da dependência emocional, para a pessoa entender por que ela está dependente emocional e de onde vem. Deixa eu ver o que a Ana falou aqui. Boa noite, Ju. Nunca imaginei que eu conseguiria, mas como você disse, me ajudou. Ana, que saudade de você, Ana! Gente, que saudade! Ana teve muito tempo comigo, né, Ana? Feliz demais em saber que você tá linda, maravilhosa e que você tá bem, tá? Feliz demais. Vou até tirar um print aqui. Que eu tô com da Ana, tá? Ó, beijo pra vocês. Espero que vocês façam. Ai, que linda. Venceu. Tira o print aí, Manu. Que linda. Eu vou sorrir. Que a Ana venceu. E eu que... Gente! Não, Ana... Gente, a Ana precisa trazer o depoimento dela. Presta atenção. Venceu e a Ana... Né, Ana? Era um negócio. Venceu, já tá com boy novo. Essa parte do boy novo, ela precisa me contar, que eu não sabia. Porque eu não sou trouxa. E não é mesmo. Mulher que faz mentoria, terapia comigo, ela pode ser tudo, filha. Menos trouxa. Tá? Então, muito bem, então. Então, beijo pra vocês. Qualquer coisa, estou por cá. Beijo.